Boa quinta-feira, meus pasteizinhos. E também meus pãezinhos de queijo. E também meus risoles. Nem fui em festa de criança. Simplesmente comecei assim, sabe lá por quê. Vamos lá, meu povo. Começando as notícias do Barcelona da semana. Eu vou falar sobre vendas de jogadores, ou que já saíram, que estão por sair. Chegadas e inscrições de jogadores, como que está a situação. Sobre o pai do Lamine Yamal, atualizações sobre a situação do Mulsa. Sobre a área institucional do Barcelona também, algumas questões, e sobre o jogo contra o Valência no final de semana, sábado, às 4h30 de Brasília, né? Porque são as 9h30 daqui, 5 horas de diferença. Então vamos lá, meu povo. Sobre venda de jogadores. O Barcelona nessa semana vendeu o Julián Araujo, lateral direito, para o Bournemouth, 10 milhões de euros. Considero uma boa venda por um jogador time B, que tinha jogado no Las Palmas depois, que era um time de parte baixa de tabela, né, assim, de perfil baixo na Espanha, que não seria aproveitado. Foi pago um valor baixo por ele, então 10 milhões de euros é uma boa venda para ajudar também a gerar fair play. O Barça quer vender o quanto antes e conseguir dinheiro por alguns jogadores. Mika Faye é um jogador que divide opiniões, até onde eu sei, dentro do clube. Por exemplo, a Secretaria Técnica e o Deco gostam muito. A comissão técnica ficou meio assim, não achou espaço para ele entre os zagueiros do Barça. O Barcelona quer vender entre 10 a 15 milhões de euros e conseguir ainda uma opção de recompra. Tem que ver, parece, pelas notícias, que o Besiktas é quem está melhor colocado para levar o Mika Faye, mas o Barcelona quer mais ou menos por aí, uns 15 milhões de euros por ele. Outra negociação que deve acontecer o quanto antes, pelo menos assim o Barça espera, e também o jogador, é Vitor Roque. A situação do Vitor Roque eu já passei para vocês, assim, quase todos os vídeos eu falo. A intenção inicial dele era ficar e triunfar no Barça. Não queria sair, tanto que rejeitou a proposta da Arábia Saudita para ganhar 4 vezes o que ganhava aqui. Depois queria só uma saída por venda e não por empréstimo, porque existe o temor de que uma vez que você seja emprestado, se não está rendendo tão bem, fique encostado, e se você é comprado para algum lugar, o esforço e a dedicação que você tem para fazer aquela compra dar certo é muito maior, né? Então a intenção é que fosse vendido para algum clube. Mas agora também já se estuda uma proposta de empréstimo ou uma saída por empréstimo. Bem colocados nesse momento, a gente tem o Everton, que chega num valor perto do que o Barcelona quer, mas ainda precisa negociar condições e até subir o valor do que o Barcelona pretende. E o Everton, o Vitor Roque, quer entender qual seria o espaço dele dentro do time, que é treinado pelo Lucian Dijk, né, se eu não estou enganado. E existe uma possibilidade do Porto, que está vendendo o Evanilson para a Inglaterra, para o Bournemouth, e o Vitor Roque poderia ir para o futebol português. A questão é que o Porto não deve chegar no valor que o Barcelona quer, 30 a 35 milhões de euros. Então o Porto seria mais empréstimo com uma possível compra, mas não uma compra obrigatória. Enfim, é um negócio que economicamente não é bom para o Barcelona, mas esportivamente pode ser bom para o Vitor Roque. Eles têm que conseguir chegar no equilíbrio dessa situação para entender como que vai acontecer. Lembrando que o Vitor Roque não está inscrito, ele não pode jogar contra o Valência, não tem inscrição e dificilmente será inscrito. O Barcelona não vai inscrever um jogador, ocupar um lugar de fair play por um cara que o clube pretende que ele saia daqui a 2 semanas no máximo. E a outra situação do Lenglet. As notícias daqui são de que o Lenglet já tem um acerto muito perto com o Atlético de Madrid. O Atlético está reformulando a sua defesa, tem um salário muito alto. O Barcelona tem que conseguir que alguém pague pelo menos parte desse salário, assim como o Ansu Fati, que não vai ficar. Para a esquerda do Barcelona hoje já tem Rafinha, tem Dani Olmo. O Barça ainda quer contratar um jogador mais específico para aquela posição. O Ferran Torres pode jogar por ali. E o Ansu Fati fica o último da fila. Então também tem um salário altíssimo. O Barcelona renovou em ótimas condições o contrato do Ansu Fati antes das lesões que ele teve. Então ele tem um contrato muito potente para um cara que vem rendendo pouco. Então é até difícil achar um clube que ele possa jogar e que possa pagar boa parte do salário dele. Por isso a saída do Ansu Fati não é fácil. E também é um jogador que o Barcelona quer dar saída. São essas 5. Julián Araujo já concluída, Mika Faye, Vitor Roque, Ansu Fati e Lenglet. Chegadas e inscrições. Nesse momento, Inigo Martínez e Dani Olmo não estão inscritos. Eles podem ser inscritos até momentos antes do jogo contra o Valência. O Hans Flick tem ansiedade de saber se vai poder contar com eles, se faz um planejamento especialmente com o Inigo Martínez, que jogou quase toda a pré-temporada, e aí ele poderia formar a defesa com o Christensen, e aí ver como é que seria o meio-campo. Ele poderia formar a defesa com o Condé e ver se o Christensen jogaria no meio-campo. Enfim, o Hans Flick quer saber logo se pode contar ou não com o Inigo Martínez, para saber se vai contar com o Pau Cubarsí, com o Eric Garcia. É o único zagueiro canhoto nesse momento
do elenco. Então, existe uma ansiedade do técnico de saber se pode contar ou não com o Inigo Martínez, que não está inscrito, e o Barcelona tenta resolver essa situação até o final da semana, mas já se fala que pode demorar um pouco mais, que talvez nem Dani Olmo nem Inigo Martínez possam jogar contra o Valência. Para a ponta esquerda, a gente deu na TNT Sports uma notícia essa semana, e eu ainda não tinha falado aqui no canal. O Barça foi oferecido ao Barcelona o Wesley, jogador do Corinthians. Não foi oferecido via Corinthians, não é que o Corinthians bateu na porta do Barça e falou, querem Wesley? Não, foi um intermediário, um empresário, que falou, Barcelona, vocês estão precisando de um ponta esquerda e tal, no Brasil tem um garoto que está começando muito bem, com essas características que vocês procuram. O Deco conhece o futebol do Wesley, o Deco conhece bastante de futebol brasileiro, só que pelo fato de ser um garoto também não adaptado, que também tem um valor alto, porque o Corinthians quer venda, não é um empréstimo de graça, e por o Barcelona ter acabado de passar a situação do Vitor Roque, entendeu que não era o momento de fazer esse tipo de investimento. Além do que o Barça ainda espera pelo Nick Williams, cada vez menos essa temporada, né? Hoje tem início de campeonato espanhol e o Nico deverá jogar contra o Getafe na primeira rodada do campeonato espanhol. Claro que ele ainda pode jogar e depois vir ao Barcelona mesmo que estreie pelo Atlético Clube. Mas, enfim, eu sinceramente não entendo como que o Barcelona não dá por perdido o Nick Williams. Para mim parece carta completamente fora do baralho. Mas internamente não é que o clube nutra muitas esperanças. Que o clube acha que talvez ainda seja possível. Mas se não for para essa temporada, o Nico será alvo muito provavelmente do Barça na temporada que vem. Então que o Barcelona quer um jogador meio que para tapar buraco. Rendimento imediato para tapar buraco. Poderia ser o Kingsley Coman, que o Bayern de Munique quer emprestar. Aparentemente o Paris Saint-Germain também quer. E ele preferiria voltar ao PSG. E o outro, algo que foi noticiado na Croácia, seria a possibilidade do Perisic chegar por uma temporada. Sem contrato, trabalhou com o Hans Flick, conhece o treinador e poderia jogar como ponta esquerda canhoto, aí seria um perfil um pouco diferente de um ponta esquerda destro, nessa temporada do Barcelona, segurando as pontas por ali, até chegar o Nico Williams, ou até o Barcelona fazer um outro movimento na temporada que vem. O certo é que não chegando o Nico, o Barcelona não deve fazer, não é esperado que o Barcelona faça um movimento de fazer uma contratação de valor alto para essa temporada, que pague muito num jogador para essa temporada, por exemplo, Luiz Dias, ou que vá atrás de fazer uma grande compra, a ideia não é essa. Então, sobre chegadas e saídas, o que temos nesse momento é isso. Acho que não existe nenhuma outra situação sendo trabalhada nesse momento no clube. Alguma coisa, quem sabe, para o final do mercado também de laterais, mas ainda tem a situação de fair play para resolver. Eita, que apaga aqui o computador, onde está o bloco de notas, então eu não quero que você apague não, porque eu preciso ler. Vamos lá, meu povo, situação do pai do Lamine Yamal, o Moussa, que foi esfaqueado na noite desta quarta-feira, é tratado como uma tentativa de homicídio, o que aconteceu com o pai do Lamine Yamal. Ele estava no bairro de Rocafonda, em Mataró, na quarta-feira, teve um problema banal, estava passando por uma rua, jogaram água nele, não sei se de forma proposital ou não, mas uma discussão ali com os vizinhos, a polícia estava passando por ali, interveio, a situação se acalmou e horas depois, em um estacionamento, a hora que ele estava indo embora, 3 homens o esfaquearam. Os ferimentos aconteceram na região abdominal, próximo ao pulmão, mas não perfurou nenhum órgão vital. Então ele foi para o hospital, as informações na noite de quarta-feira eram desencontradas, de que ele estava em estado grave ou de que ele já tinha voltado para casa. Ele segue no hospital, está se recuperando, já inclusive postou uma mensagem nas redes sociais agradecendo pelo apoio que ele está recebendo das pessoas. Enfim, uma situação horrível, mas pelo menos não corre risco de vida. O Lamine Yamal treinou nessa quinta-feira, não visitou o pai, o clube aconselhou de que ele não fosse ao hospital. O Alejandro Echeverri, que é meio que um consultor, um conselheiro, uma pessoa próxima ao vestiário, muito próximo ao Joan Laporta. Esse sim visitou o pai do Lamine Yamal. O Lamine treinou nessa quinta, a tendência é que ele treine também na sexta e que jogue contra o Valência no sábado. Não sei que ele peça para não jogar, que ele não esteja com cabeça, ele não vai jogar. O Barcelona, assim que o Lamine Yamal estourou e estreou pelo time principal e o Barcelona fez para ele um novo contrato, o Barcelona recomendou ao Lamine que morasse perto do CT. Para vocês terem ideia, Mataró fica do outro. Você tem que atravessar toda Barcelona até chegar em Mataró. O CT fica numa posição completamente oposta, então o Barcelona aconselhou que ele morasse perto do centro de treinamento, como a maioria dos jogadores mora, perto do centro de treinamentos, ou em Gavà, Castelldefels, Sant Feliu. O CT do Barcelona fica em Sant Joan d'Espí, já é uma cidadezinha aqui do lado.
Inclusive, a parte da família do Lamine ainda mora em Mataró e o que o Barcelona aconselha é que eles venham visitar o Lamine, não que o Lamine vá até eles. A gente sabe que o Lamine é muito ligado, né, a Mataró, a Roca Fonda, as comemorações dele fazendo o 34, porque o CEP de lá é 08340, então ele faz ali um 34 com os dedos depois que ele faz os gols, porque ele é muito ligado ao bairro que ele nasceu. Mas é um bairro muito conflituoso, é um bairro problemático, é um bairro que tem os problemas que os bairros do Brasil, por exemplo, têm, e que o Barcelona entende que o Lamine Yamal ali ele pode sofrer algum tipo de violência, né? Porque hoje é um jovem muito rico, de uma classe social e econômica muito, muito, muito elevada, embora não tenha sido os maiores salários do elenco, nada disso, mas já ganha um dinheiro que é mais do que boa parte da população do mundo ganha. Então que ali ele poderia sofrer algum tipo de violência tal, para ele evitar correr o risco de ir numa área mais conflituosa. Então essas foram as recomendações que o Barça deu para ele. Como ele ainda tem família lá, a avó dele, por exemplo, ainda mora lá, é normal que o pai frequente também, né, até para ver os amigos, enfim, frequente o lugar que frequentou toda a vida, e acabou passando por esse incidente na noite de quarta-feira. Veremos como que vai estar a cabeça do garoto de 17 anos para jogar futebol 72 horas depois do que aconteceu com o pai. Questões institucionais, meu povo. O Barcelona conseguiu, embora não tenha oficializado as cifras, e aqui se questiona muito a falta de transparência, um acordo com a Aramark, que é a empresa de catering, né? A empresa que fornece comida nos eventos do Barcelona e também no estádio do Barça, agora no Olímpico de Montjuïc e antes no Camp Nou. Essa empresa já tem um contrato para o próximo Camp Nou, que vai pagar 50 milhões de euros por ano. Parece que esse é o justo, não é nem muito nem pouco, parece que é o justo, é realmente o que gera. E o Barcelona não sabe fazer comida, lanche para torcedor, então uma empresa paga ao Barcelona para poder fazer isso, explorar da forma que bem entender, e essa empresa será parceira do Barcelona na Barça Vision. Um acordo que é tratado aqui de duas formas muito diferentes. O que se fala é que ela vai pagar os 40 milhões que a Líbero não pagou, da parte dela da Barça Vision. Então taparia o buraco deixado no ano passado, estava nas contas do Barcelona da temporada 23-24, entrar 40 milhões da Líbero, que é uma empresa alemã, pela Barça Vision. E nessa temporada tem que entrar mais 60 milhões de outras duas empresas. A Aramark é uma empresa de comida. É uma empresa norte-americana de comida, com boa reputação, presta serviço para muitos e muitos lugares, mas que não tem, logicamente, nenhum tipo de conhecimento do setor de internet 3.0, NFT e explorar direitos audiovisuais de um clube. Então se critica muito como que uma empresa de alimentação, do ramo de alimentação, vai impulsionar esse negócio do Barcelona tão estratégico como esse negócio da internet 3.0 e do Barça Vision. Existe a crítica de que ou o Barcelona ele mesmo tenta fazer isso, ou que ele entregue essa empresa, que ele venda essa parte da Barça Vision para uma empresa que vai conseguir explorar melhor do que ele, né? Que vai conseguir fazer o negócio crescer. E claro, a marca não vai conseguir isso. Mas, por outro lado, ela entra como investidor, porque se esse negócio crescer, também é bom para ela. Nesse momento, o Barcelona precisa de 40 milhões. Então, existem esses dois tipos de avaliação por aqui. Por um lado, tapa o buraco de agora, me parece algo muito emergencial, mas não é algo que vai ajudar a valorizar esse produto que o Barcelona está tentando colocar no mercado e fazer com que seja uma boa fonte de renda, que é a Barça Vision. Enfim, não existe uma clareza muito grande se com isso o Barcelona volta para a regra de um para um ou não. A notícia do acordo com a Aramark foi dada na terça passada e por enquanto o Barcelona não conseguiu inscrever os jogadores, o Dani Olmo, ou o Inigo Martínez, ou o Vitor Roque, e esse não será inscrito. Então a gente ainda não tem uma clareza de como que é esse acordo, de quanto que será pago, enfim, se está tudo certo ou não. E se o Barcelona simplesmente só está esperando a sexta ou sábado para oficializar que os caras estarão inscritos. Por enquanto a gente tem pouquíssima informação e também algo que se questiona por aqui é a falta de transparência, não só com a imprensa, mas também com o sócio, desse acordo que o Barcelona fez. No Gamper, a gente teve a apresentação do time, normalmente o capitão fala, Ter Stegen falou, e até começou o discurso em catalão, depois falou em castelhano, e no final ele disse Visca el Barça e não disse Visca Catalunha. Isso pegou muito mal por aqui, como eu estou falando das coisas institucionais, só passar por isso, que o Ter Stegen foi muito criticado durante a semana em Barcelona, porque aqui o Visca Catalunha é muito importante, e tanto o Dani Olmo, que é catalão, e na apresentação dele também não falou, embora tenha se pronunciado tudo em catalão, como o Ter Stegen, como capitão do clube, que não tenha dito Visca Catalunha. O Messi, por exemplo, que não se envolve minimamente em nenhuma questão política, nada, o Messi falou várias vezes, Visca el Barça, Visca Catalunha. O Ter Stegen não falou e por isso está sendo muito criticado. E para finalizar,
as questões institucionais dessa semana para vocês. Existe a possibilidade de que o Barcelona jogue contra o Atlético de Madrid nos Estados Unidos no dia 22 de dezembro, o último jogo de 2024. Isso tem alguns pontos que são importantes de trazer. É o último jogo do ano, então depois os jogadores vão ter alguns dias de folga e tal, viagem para estar com suas famílias, porque depois só volta a jogar Copa do Rei na primeira semana de janeiro, então vai ter um pequeno respiro o Barcelona, o que permite viajar para os Estados Unidos, né? Não dá para viajar para os Estados Unidos e 3 dias depois voltar a jogar na Espanha, seria realmente muito, muito cansativo, tanto para Barcelona como para Atlético. Dá uma grana muito boa. O mando de campo é do Barcelona, mas aqui eu acho que tanto o Atlético como a Liga podem se beneficiar de alguma coisa, mas dá uma grana muito boa jogar nos Estados Unidos. E depois desse jogo, o Barcelona só volta a jogar em casa, em teoria, o que vai depender do sorteio de Copa do Rei, mas em teoria, no dia 26 de janeiro, contra o Valência. Nos dias 21 e 22 de janeiro, ainda tem Champions. É isso mesmo. Esse ano tem Champions nas 2 últimas semanas de janeiro, 21, 22, depois 28 e 29. Porque agora não são mais 6 rodadas na primeira fase, são 8, e essas 2 rodadas vão ser disputadas no final de janeiro. Só que o Barcelona, nas 2 últimas rodadas da Champions, tem que jogar em Montjuic, porque ele tem que jogar toda a primeira fase em Montjuic. Então os 4 primeiros jogos da Champions, pelo menos, deverão ser ainda no Estádio Olímpico e não no Camp Nou. O Barcelona não jogando no dia 22 de dezembro no Camp Nou e jogando no dia 26 de janeiro, que é o jogo seguinte, o Barça ganha mais de um mês para seguir as reformas do Camp Nou e para o estádio estar mais pronto para receber 60 mil pessoas, que é o que o Barça espera que possa receber já nessa temporada. E que depois continue as reformas por mais 1 ano e meio, até chegar aos 100 mil lugares no meio de 2026. Então existe uma estratégia econômica de jogar nos Estados Unidos e também uma estratégia de ganhar tempo, 1 mês a mais, para que avancem as obras do Camp Nou e que ele possa jogar lá contra o Valência no dia 26. Veremos se isso aqui vai prosperar ou não. Parece que ficou mais factível do que já foi um dia. Antes parecia algo impossível que se jogasse uma rodada do Campeonato Espanhol fora da Espanha. Agora parece que é algo bem, bem possível. E para finalizar aqui esse vídeo jornal de notícias do Barcelona, como chega o Valência, adversário do Barça, para o jogo de sábado. Anotei algumas coisas do Valência. Deve vender o Mamardashvili, aquele goleiro da Geórgia que foi muito bem na Euro. O Liverpool estaria oferecendo 30 milhões de euros e a decisão caberia ao Peter Lim, que é o proprietário do Valência. O Valência já contratou um outro goleiro de nome muito difícil, que é o Dimitrevski, bom goleiro do Rayo Vallecano, que acho que jogou no Eibar também. Bom goleiro do Rayo Vallecano, fica difícil aí para os torcedores escreverem principalmente, mas seria uma muito boa venda do Valência, que não ganhou nenhum dinheiro em vendas e não contratou ninguém para essa temporada gastando dinheiro. A principal contratação do Valência é a chegada do Rafa Mir, atacante que estava no Sevilha e que chega para ser dupla de ataque, em teoria, do Hugo Duro, que é um nome curioso também, pro ataque do Valência. Mas assim, é um clube que investiu muito pouco, que tem muito pouco dinheiro para investir. Na temporada passada ficou em 9º lugar, em casa foi só o 8º, o Barcelona só perdeu uma das últimas 17 visitas a Mestalla, mas também é muito difícil que vença lá, e já não tem ingressos desde segunda-feira. Então, assim, vai ser um ambiente daqueles, um estádio que pulsa muito, é um estádio muito difícil para Barcelona e Real Madrid visitarem. Primeira rodada do campeonato. O Valência, que na última partida de pré-temporada ganhou do Eintracht Frankfurt 3-2. Não tinha ainda o Diego Lopes, que estava com a seleção olímpica, teve um problema muscular contra o Japão, está de volta e está recuperado. O Javi Guerra estava negociando com o Atlético de Madrid, chegou a ficar afastado um tempo, já voltou, inclusive entrou no segundo tempo nesse jogo contra o Eintracht Frankfurt. E o Pepelo, que é o capitão do time, jogador de meio campo, 26 anos, fica também no Valência para essa temporada. Era um jogador que se falava que poderia sair, mas por enquanto ele fica. Então vamos ver. O mais difícil do Valência normalmente é jogar em Mestalla mesmo. Assim, para Barcelona e Real Madrid, quando vão lá, é um jogo dos mais difíceis do campeonato e o Barça já estreia justamente com uma pedreira, que é o Valência, um Barcelona que deixou muitas dúvidas, né, quando foi jogar contra o Mônaco, porque não teve a mesma capacidade dos outros amistosos de pré-temporada, mas também se fala que questão física, perna pesada, na última semana de preparação se incrementa muita carga física para os jogadores e que isso pode deixar o desempenho nesse amistoso contra o Mônaco pior. É isso daqui, meu povo, as principais notícias do Barcelona essa semana. Semana que vem tem mais. Eu vi que vocês estão gostando, os vídeos estão tendo boa aderência, então eu vi que vocês estão gostando. A minha ideia é melhorar esse vídeo, tá?
é fazer ele um pouquinho mais visual, com alguma vinheta que entre para separar os temas, que tem um nome desse quadro definitivo. Enfim, são coisas que eu não estou com muita pressa. Como tudo nesse canal aqui, o mais importante que eu acho é eu abrir a câmera e falar com vocês da forma mais clara que eu puder. E depois as outras coisas que eu acho que também são importantes, são interessantes para deixar o vídeo mais legal, eu pretendo incrementando com o tempo. Esse vídeo está saindo agora é o quê? Um pouquinho antes de meio-dia. Esse vídeo está saindo mais ou menos meio-dia aí para vocês. Vocês podem assistir o vídeo comendo o... Tô brincando. Vocês podem comer o... Tô brincando. Assistir o Beckler comendo o almoço. Tranquilo. E eu vou deixar um vídeo para noite, eu vou fazer depois, das dicas de longo prazo KTO para os campeonatos nacionais. E eu já adianto, vai lá na KTO, top 4 de La Liga, Barça 1,20. 1,2 pagando para o Barcelona ficar no G4 de La Liga. O Barcelona fica no G4 de La Liga nos últimos 20 anos, todos os anos. Está pagando 1,2. O valor é baixo? É baixo, mas é 20% de retorno de algo que é muito difícil não acontecer. 20% de retorno eu acho que é um bom retorno para um longo prazo como esse. Mas enfim, eu vou falar sobre isso e sobre os outros campeonatos e as cotações da KTO mais tarde num vídeo que eu vou deixar para vocês. Então, se você chegou até aqui depois de 20 minutos de vídeo é porque você gostou, dá um curtir, porque não custa nada para vocês e me ajuda. E também se inscreve aqui para vocês não perderem. Hoje à noite tem esse vídeo em parceria com a KTO. Amanhã eu respondo as perguntas de vocês. Sábado tem vídeo pós Barcelona e Valência. Segunda-feira tem Café com Beckler e por aí vai. Valeu, gente. Um beijo para vocês. Se cuidem. Já é quinta-feira, é feriado. E se você ainda está trabalhando, é porque você é desorganizado. Vai aproveitar e vai curtir. Valeu, meu povo. Tchau, tchau.